Bom dia. Estava aqui lendo, relendo meu artigo, meu comentário da carta de Paulo. Escrevi Deus me inspirou a escrever as 13 cartas de Paulo. Se foi Paulo que escreveu Hebreus, são 14, mas eu Fabrício, não me atrevo a dizer que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Até hoje ninguém sabe ao certo. Alguns especulam, que seja Paulo, outros falam que foi Barnabé, outros falam que foi Apolo, outros falam que foi algum discípulo de Paulo, outros dizem que foi Áquila ou Priscila, que é um casal de convertidos judeus ao cristianismo na época de Cristo. Priscila e Áquila, seu marido, mas até hoje a verdade é quem ninguém descobriu. Se você sabe quem foi, manda aqui no meu privado. Não é isso? Mas são 13 cartas. E eu queria destacar o capítulo 3 aos Colossenses, aos crentes de Colossos. Segundo Helmut Koester, Raymond Brown, Dana, N.T. Wright, acho que eu tenho um livro dele aqui, N.T. Wright e Robert Gundry. A carta de Paulo aos Colossenses teria sido escrita no primeiro século, conforme estudiosos, os hermeneutas, os exegetas, os estudiosos eruditos de Novo Testamento, como Joaquim Jeremias, como David Carson, D.A. Carson, R.N. Champlin, Russell Shedd e muitos outros mais, teria sido escrita nos anos 62 na década de 60, depois de Cristo, ou Anno Domini, como queiro chamar. Eu queria destacar o capítulo 3, que diz assim: se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto, de cima, onde Cristo vive, e está assentado à direita, à destra de Deus. À direita de Deus eu expliquei em um vídeo de estudo e na igreja. Remete ali à realeza, à monarquia de Israel. Era ao lado do rei, onde ficavam assentados as pessoas de autoridade e importância, um primeiro-ministro, um príncipe, um monarca, um general, uma pessoa muito importante da realeza, ficava ao lado direito do rei. Daí, quando ele fala a destra ou a mão direita, essa mão aqui, é um lugar de honra e de destaque, Então, Jesus está e vive, está sentado à direita de Deus, à destra de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Colossenses teria sido escrito na Ásia Menor, ou de Éfeso, ou de Cesareia. E o tema da carta de Colossenses é conhecida como epístola, ou carta da prisão, porque Paulo estava preso. Muito provavelmente, Paulo estava preso. A não ser que eu tenha que dar um acesso de soluço. Acho que é refluxo. Café com adoçante. Então, como eu falei, Paulo estava preso. Aqui no caso de Colossenses, a carta aos Colossenses, ele estava ali em Éfeso ou Cesareia e escreve. E estava também, muitas das vezes, foi preso na prisão de Roma. Então, ele fala sobre o tema central de Colossenses é a superioridade de Cristo. É a superioridade de Cristo. Cristo como Senhor, proeminência sobre toda a criação e sobre
o universo, né? Raymond Brown e Helmut Koester. E fala que os crentes não devem ser confundidos pelos falsos credos ou religiões que pervertem o verdadeiro evangelho e ministram a fé verdadeira com as falsas. Misturam a fé verdadeira com as falsas religiões ou filosofias. Eu comento aqui no meu artigo da carta aos Colossenses. Cristo é totalmente suficiente para trazer plenitude e novidade e vida para seu povo, os cristãos. O que é plenitude no contexto do Novo Testamento? No contexto judaico, cristão e grego. Plenitude vem da palavra plerô ou pleroma. Aqui, isso aqui tem uma xícara, tá pela metade. Uma visão otimista, está quase cheio, pleno, completo. É plenitude. Então, Cristo totalmente suficiente. A suficiência do Evangelho e a suficiência da pessoa de Jesus para trazer plenitude. Plenitude é completude, é inteireza. E novidade de vida para todo homem que crê e ouve o Evangelho. Outra coisa que eu aprendo na carta de Paulo aos Colossenses é que nós devemos viver na dependência de Jesus e não nas outras coisas deste mundo. Não adianta eu ter um colega, juiz, advogado, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade política, um vereador, um prefeito, um presidente, ter empresas, ser rico. A Bíblia fala o quê? O que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pode, porventura, o homem ganhar o mundo todo, ser bem-sucedido e perder a sua alma, a sua vida? Então, no capítulo 3 até o capítulo 4 aos Colossenses, Paulo vai falar viver em Cristo. Essa palavra em Cristo, ela ocorre sempre, alguém contou, tá? Meu amigo, minha amiga, né? Falam bem claro. Essa frase em Cristo, ela ocorre 120 vezes, ou um pouco mais que 120 vezes no Novo Testamento, nas cartas paulinas. Significa que a maneira de obter a maturidade na vida cristã e espiritual não é pelo misticismo, não é por obras, não é pela religiosidade, mas uma exteriorização. Não é pelas vãs filosofias, é pela busca, nem pela busca de revelações secretas ou pela prática de religiões órficas, herméticas e místicas. Não é pela disciplina e autopunição ou ascetismo, como se fazia muito no primeiro século, ou obras humanas. O discurso de Paulo, ele tem duas partes: a nova e a velha humanidade. A velha humanidade, o representante é Adão, Adamá. E a nova humanidade, o representante é Cristo. A partir do capítulo 3 e 4 de Colossenses, Paulo vai falar sobre a união com Cristo e sua morte. Em Cristo nós